Boa noite. Que alegria retornarmos à Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. Que alegria rever tantos amigos, das quais alguns estiveram conosco no Brasil, em nossa casa física, no nosso lar, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e outros que formamos amizade aqui em Portugal e levamos conosco em nossos corações. Ao nosso querido Arnaldo Costeira, a nossa gratidão pelo incentivo que vem nos dando a continuarmos na lide da divulgação, enfrentando e aprendendo com companheiros como ele, que já passaram pelo que hoje nós estamos passando. É uma grande alegria podermos nos encontrar em Portugal. É uma grande alegria podermos hoje caminharmos com Jesus e por Jesus. E uma alegria redobrada em estarmos na semana do dia 18 de abril, a qual reverenciamos como sendo a data do nascimento do Espiritismo, com a publicação do seu primeiro livro, a 18 de abril de 1857. E podermos ver nesta casa o empenho que tem a dedicação em divulgar Allan Kardec com o seu postulado, com o seu legado, que muito nos ajuda na compreensão da vida, na compreensão da dor, na compreensão da angústia. Quando nós fazemos uma excursão pelo tempo e pelo espaço, vamos encontrar muitas culturas milenares que já tratavam dos assuntos que tratamos numa associação amiga como esta. É muito curioso que Sócrates, tido para muitos como o pai da filosofia, a arte de pensarmos, a arte de refletirmos, a arte de podermos discernir por nós mesmos o que é o certo do que é o errado, ele já nos afirma: existe apenas um bem. Este bem é a verdade, mas existe também o mal, e este mal é a ignorância. É curioso que séculos depois, nosso Senhor Jesus Cristo, amigo incondicional da humanidade, nos afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos ajudará a compreender o papel grandioso que cada encarnado carrega consigo, antes de mais nada, consigo mesmo, a posteriori, com o vosso semelhante. Quando os fariseus chegaram ao mestre Nazareno, querendo tentá-lo, lhe questionaram: Senhor, qual o maior mandamento? Jesus, a personificação da inteligência suprema que passou em nossos meios, nos afirma: podemos resumir toda a lei e todos os profetas em 2 mandamentos: amai a teu Deus de todo o teu entendimento,
de toda a tua vontade, de todo o teu querer, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas antes de eu amar a Deus, antes de eu amar o meu semelhante, eu sou convidado a amar a mim mesmo. Nós nos amamos, nós aceitamos quem nós somos, aceitamos a família em que Deus nos emprestou como sendo a nossa primeira escola evolutiva do dia a dia. Nós aceitamos os desígnios divinos, sem querermos culpar este ou aquele pelo que não encontramos na vida ou no próximo. Então, este prédio do amor, por que nós falamos tanto do amor? Porque o amor é a mãe de todas as virtudes. Com o amor, eu consigo praticar a caridade. Com o amor, eu consigo praticar o perdão. Com o amor, eu consigo ver no meu semelhante um companheiro que caminha comigo e precisa tanto de mim quanto eu preciso dele. E o tema que nós vamos estudar, que nós vamos refletir juntos nesta noite abençoada, é forças mentais, completada por uma frase de René Descartes, um célebre pensador, um célebre filósofo francês, que resumiu todo o seu trabalho e toda a sua vida na célebre máxima: penso, logo existo. O pensamento, ele é o grande esteio para que nós possamos ter uma vida serena, de paz e de equilíbrio. Nós poderíamos resumir todas as nossas colocações com aquele provérbio: mente sã, corpo são. Paz, felicidade, todos nós desejamos, independente da cultura religiosa, independente do meio em que estamos. Mas quando eu compreendo o quanto a mente pode colaborar para que eu atinja o que eu tanto sonho, a vida se torna mais agradável. E nós vamos iniciar com uma colocação do espírito de André Luiz, no livro No Mundo Maior, onde, através de Chico Xavier, o espírito de André Luiz pôde estudar a respeito da mente do encarnado. Antes de nós materializarmos, através da fala e das realizações, nós arquitetamos na nossa mente. E nos informa André Luiz, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. O homem do século XXI é diferente do homem do século XIX, XVIII. Por quê? Nós estamos evoluindo diariamente. O nosso corpo carnal também. É interessante que Jesus, na parábola da festa nupcial, conta-nos a evolução do corpo espiritual, quando nos diz: o Senhor fez um grande banquete, e neste banquete convidou
toda uma comunidade. Nenhum apareceu. O Senhor, então, obrigou as pessoas a irem. E quando o Senhor entrou para a festa, notou que tinha uma pessoa que não tinha o corpo ou a veste nupcial. E convidou este companheiro a se retirar. A veste nupcial que Jesus narra é o nosso corpo espiritual, que vai se sutilizando conforme a nossa evolução. A evolução se dá da matéria para o espírito. Quanto mais nós vamos evoluindo, deixando para trás aqueles pensamentos apenas da matéria, apenas do dia a dia, e vamos mentalizando, pensando, refletindo a respeito do lado espiritual, porque o plano carnal faz fronteira com o plano espiritual. Da mesma maneira que os espíritos nos influenciam, nós também influenciamos os espíritos e o mundo espiritual. Da mesma maneira que os espíritos fazem parte da nossa vida, pela nossa mente nós também fazemos parte da vida deles, como está muito bem descrito no livro Sexo e Destino, também do espírito de André Luiz. Então aqui é uma revelação muito curiosa, porque é interessante que, ao depassar do tempo, os nossos órgãos vão naturalmente sofrendo com o cansaço. Mas o único órgão nosso que continua crescendo com o depassar dos anos é o cérebro. Nunca é tarde para aprendermos. Nunca é tarde para revermos um ponto. Nunca é tarde para quebrarmos barreiras e preconceitos. Nós somos formados do nosso mundo íntimo. Às vezes, o que é certo para André Luiz, para os companheiros que aqui estão, não é. E aí está a beleza da vida. Que graça a vida tem se todos nós pensássemos igual, se todos nós agíssemos igual. Mas por não agirmos igual e por não pensarmos igual, vem um outro desafio: respeitarmos as diferenças. Respeitarmos que cada um é um mundo íntimo, é um mundo à parte, e por ser um mundo à parte, nós temos que dar o tempo a cada um. Ser médium, comunicar com o mundo espiritual, é algo normal. O anormal é quem não vê, é quem não ouve, é quem não sente. Por quê? Porque os espíritos fazem parte do nosso dia a dia. É interessante que certa feita uma pessoa disse ao Chico: Chico, você precisa tirar uma carteira de motorista. É bom você ter um carro, é bom você poder conduzir, porque você vai para onde você quiser, sem depender dos amigos. O Chico disse: eu não posso dirigir. E o companheiro perguntou: mas por quê, Chico? Porque eu não sei o que é encarnado, o que é espírito. Eu não sei a diferença. Para mim, eu vejo na minha frente e eu não saberia qual é o encarnado e qual não é. Era muito comum ir 2, 3 pessoas cumprimentar o Chico abraçava essas 2, 3 pessoas e abraçava uma quarta, abraçava uma quinta, e ninguém via. O nosso querido Chico, quando esteve em Itapira, na década de 70, ele tinha um hábito muito curioso. Ele gostava de andar no centro da cidade, nas ruas principais, nas ruas de comércio. O Chico sempre gostou de estar no meio do povo.
e ele tinha o hábito de andar do lado dos amigos, sejam homens, sejam mulheres, e de repente o Chico tinha vez que andava em zigue-zague. E uma pessoa perguntou: Chico, você está passando mal? O Chico falou: não. Por quê? Mas Chico, por que hora você vai para lá, hora você vem para cá? Você não viu, minha irmã? Acabou de passar uma pessoa por nós. Então a mediunidade, a compreensão do mundo espiritual, ela vai se tornando mais natural para todos nós. E dentro do nosso próprio ser, nós trazemos esta ligação com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso amigo, a qual nos dá a oportunidade que nós gostaríamos. É evidente que não. Se nós pudéssemos mudar, quantas coisas nós não mudaríamos na nossa vida? Começando pelo nosso corpo físico. Diga-se de passagem, eu não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil, quem é alto reclama porque é alto. Quem é baixo reclama porque é baixo. Quem é fortinho reclama porque gostaria de ser mais magro. Quem é magro gostaria de ter um pouco mais de massa. Quando é que está bom para nós? Chega no inverno, reclamamos porque está muito frio. Chega no verão, reclamamos porque está muito calor. Chega na época da chuva, reclamamos porque está chovendo muito. Quando é que as coisas estão bom para todos nós? Quando eu aprendo a viver com o que eu tenho, amando o meu corpo físico, amando o meio em que eu estou, tudo isto que André Luiz nos descreve passa a ter sentido, passa a ter uma finalidade e deixa de ser um grande fardo e passa a ser uma vida de aceitação. Talvez, quando nós aceitarmos a oportunidade que nós estamos tendo, quantos de nós não iríamos sorrir um pouco mais? Fazendo uma análise rápida de nós para nós mesmos, do nosso dia a dia, da oportunidade que nós estamos tendo, nós, que aqui nos encontramos, temos mais motivos para sorrir ou para reclamar? Para sorrir. E por que não sorrimos? Se nós temos mais motivos para agradecer, se nós temos mais motivos para sorrir, por que nós permitimos que o desânimo, por que nós permitimos que a amargura faça parte do nosso dia? Quando eu vivo sempre com aquela preocupação no amanhã, eu esqueço que a felicidade é no hoje. Como será o nosso amanhã? Todo mundo, ao falar da felicidade, diz assim: eu serei feliz quando? Ou eu serei feliz se. E às vezes a felicidade não vai chegar na nossa encarnação. Por quê? Porque eu tenho que viver com o que eu tenho hoje. E o que nós temos hoje? É igual aquela pessoa que gosta de acompanhar a tecnologia. Vou na loja, adquiro o celular, o telemóvel mais moderno. Passa alguns dias, aquele telemóvel já não é o mais moderno, já não é o último da última geração. Tenho o sonho de ter o carro do ano, adquiro o carro do ano, ele sai da loja, já não é mais novo. Então, quando eu vivo com o que eu tenho, com o que eu posso, eu passo a ver a vida e eu falo: Senhor, tantas pessoas gostariam de ter o que eu tenho, poder andar, poder falar, poder ver, poder caminhar para onde nós queremos. E isto tudo nos ajuda a desenvolvermos em nós mesmos as potencialidades que trazemos conosco. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, numa colocação que ele faz à questão 662, Allan Kardec, o nosso abençoado codificador, professor Hippolyte Léon Denis Rivaio,
nos afirma: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corporal. O nosso querido doutor Bezerra, pela mediunidade do Chico, na década de 40, por falta de terminologia, dizia assim: o pensamento forma um equalizador de quadros. Se fosse na atualidade, o que doutor Bezerra diria? O pensamento é igual à televisão. Conforme pensamos, vamos criando o que nós pensamos. O que nós pensamos no nosso dia a dia? Ainda bem que os demais encarnados não veem o nosso pensamento. Alguns veem. Pensar perto de Chico Xavier era um perigo. Certa feita, quando meu pai chegou no Espiritismo, pela mediunidade mal compreendida, teve a oportunidade de visitar o Chico, porque a casa que ele participava na cidade de Itatiba, no estado de São Paulo, Antônio de Pádua Souza, o nosso querido Toninho, era um grande amigo do Chico, e mensalmente ele organizava uma caravana para ir ver o Chico. E numa das primeiras vezes que o meu pai lá esteve, meu pai ainda não era casado, havia há pouco tempo assumido uma agência bancária na condição de gerente titular. Na década de 80 não tinha os computadores para facilitar a vida, como nós temos hoje, e o Chico vira para ele e fala: Sérgio, você tem um compromisso com a oratória, e este compromisso vai exigir de você que estude 2 horas por dia. E o meu pai pensou: coitado do Chico, já está com uma certa idade, creio que já não está mais com os raciocínios de antigamente. Eu, noivo, prestes a me casar, a constituir a minha família, eu e a minha irmã fazíamos parte do sonho do casal, havia pouco tempo assumido uma agência bancária, o tempo todo preso ao banco. Como é que eu vou conseguir estudar 2 horas por dia? O Chico está doido. O Chico olha para ele e fala assim: meu filho, eu não estou doido não. Durma menos e estude mais. Então, quem diz que não tem tempo para as coisas, o Chico nos deu uma grande lição. A vida, ela nos proporciona esses momentos de refletirmos o que Kardec coloca. Todas as nossas falas, todos os nossos pensamentos, tudo que nós fazemos é energia e cria quando sai de nós. Mas pode criar coisas boas e coisas não tão boas. Como é que na atualidade se paga o mal com o bem? Exemplo, no Triângulo Mineiro, na região de Uberaba, Uberlândia, Conquista, Sacramento, nós tivemos uma extraordinária médium de psicofonia. Na atualidade se utiliza muito o termo médium de incorporação, Maria Modesto Cravo. E esta companheira, no início do século XX, foi uma discípula do professor Eurípides Barçanufo e enfrentou os preconceitos da época, por ser espírita, por ser mulher, e ela sempre com o seu trabalho. E ela tinha uma vizinha
que não aceitava o espiritismo, muito menos que ela fosse médium. E no dia do seu aniversário, pegou um embrulho muito bonito, colocou algumas fezes de animais e deu a ela. Ela agradeceu, cumprimentou, guardou, e à noite foi abrir os presentes. E quando ela abriu aquele embrulho, e ela notou fezes de animal, e se lembrou que fora a vizinha que havia lhe dado, qual foi o intuito dela? Devolver. Mas o amigo espiritual lhe disse: Maria, no fundo você não tem algumas roseiras? Tenho. Use como adubo. E o dia que o primeiro botão de rosa abrir, você dê à nossa vizinha. E assim foi feito. Ela colocou, adubou, regou, e quando o primeiro botão de rosa abriu, com a sua beleza, com o seu encanto, com o seu perfume, ela teve todo o cuidado de cortar aquela rosa, colocou um lacinho muito bem feito, bateu na casa da vizinha e disse: aqui está um presente, fruto do presente que me deu. E deu a ela. Esta vizinha passou a ser uma grande admiradora de Maria Modesto Cravo. O mundo que nós estamos não vai mudar com palestras espíritas, com livros mediúnicos, com pensamentos filosóficos, com descobertas científicas. O mundo vai mudar a partir do momento que eu perguntar a mim mesmo: qual o papel que André Luiz deve desempenhar na atualidade? O que eu devo fazer? Para que eu vim no mundo? Eu vim para evoluir. Mas eu estou do lado de companheiros que muitas vezes pensam e agem diferente do que eu penso e do que eu ajo. Mas não é porque eles pensam contrário a mim que eu deixarei de fazer a minha parte. Exemplo do nosso querido Chico. Um dos primeiros biógrafos de Chico Xavier, Ramiro Gama, um amigo pessoal do Chico, que ia na casa do Chico constantemente. E ele tem um livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, que conta desde o início da vida do nosso querido Chico. E certa feita, Dona Cidália Batista, a segunda mãe do Chico, ela teve a ideia de formar uma horta. Como o Chico era o Chico e mais 14 irmãos, 9 do primeiro casamento do seu pai e mais 6 do segundo casamento, a Dona Cidália teve a ideia de formar uma horta em que cada filho teria uma responsabilidade. Um colocaria a semente, o outro adubaria, o outro regaria, o outro iria colher, e coube ao Chico vender, sair na rua oferecendo o que ali eles produziam. Em determinado momento, notaram que a horta estava sendo roubada. E, para a tristeza deles, estava sendo roubada pela vizinha. E a Dona Cidália e os filhos estavam questionando entre si: e agora? Como nós podemos sair desta situação sem ferirmos o coração da vizinha? A preocupação deles não era com o pé de alface que estava sendo roubado, não era com o tomate que estava sendo roubado. A preocupação era como recompormos com a vizinha
sem deixarmos marcas em seu coração. Dona Cidália sabia que o Chico, desde os 4 anos, via o mundo espiritual como nós vemos o mundo carnal. E ela chegou para o Chico, que era adolescente, e falou assim: Chico, você tem visto e falado com a tua mãe? Tenho. Meu filho, exponha a situação que nós estamos passando e ouça dela o que ela pensa. E assim foi feito. Na primeira oportunidade que o Chico teve de estar com a sua mãe, lhe questiona: mamãe, estamos passando por isto e por aquilo. E o que nós podemos fazer para não criarmos uma nova inimizade? Meu filho, é muito simples. Dê a chave da horta à vizinha. Mas mamãe, a vizinha está roubando sem ter a chave, imagina com a chave? Não, meu filho, dê a ela. Na primeira oportunidade, Dona Cidália perguntou: Chico, falou com a sua mãe? Ah, falei. E mamãe pediu para darmos a chave da horta para a vizinha. E novamente Dona Cidália pergunta o que o Chico perguntou para a sua mãe, Maria João de Deus: mas Chico, como é que nós vamos dar a chave para a vizinha, sendo que a vizinha sem a chave está nos roubando? Imagina com a chave. Não, Dona Cidália, mamãe disse que quando nós dermos, vamos solucionar o problema. E assim foi feito. Na primeira oportunidade que Dona Cidália teve, avistou a vizinha e disse: olha, nós passamos muito tempo fora de casa. As crianças estão na escola, eu estou trabalhando, João Xavier está trabalhando, que era o pai do Chico, e eu gostaria de lhe fazer um pedido. Você poderia cuidar da horta para nós, nos momentos em que nós não estamos? Você é uma vizinha que está aqui há muitos anos, já nos conhece, e eu me sinto à vontade para deixar a chave da horta e da minha casa com você. A partir deste dia, nunca mais foi roubado nada. Podemos sair das situações sem criarmos problemas, sem criarmos embaraços, sem criarmos novas oposições. Muitas pessoas me perguntam: André, e os obsessores? Eu digo assim: os meus obsessores, eu não estou preocupado com eles, porque eles vão caminhar comigo, eu querendo ou não, e não vai ser nessa encarnação que eu vou recompor com todos. A minha preocupação não é com os obsessores que eu já tenho, a minha preocupação é com o conhecimento que a doutrina espírita me passa, de não formar novos opositores, porque a lista já é tão grande que eu não posso me dar o luxo de colocar nenhum nome a mais. E o pensamento pode nos ajudar a recompormos com estes espíritos que vêm bater na porta de nossa casa perguntando: André, você fez isto para comigo, ou você fez aquilo. E o exemplo é fundamental. Eu me lembro do Chico, que o Chico tinha um obsessor implacável, não da pessoa física dele, mas das obras que ele trazia, e o tanto de companheiros que ele estava convertendo ao espiritismo. E isso incomodava muitos espíritos que não queriam nada com nada. Até que em determinado momento este obsessor acompanhou o Chico na visita que o Chico fez a uma família muito pobre. E essa família, que não tinha nada, nem no lado material, nem no lado espiritual, havia uma criança. E essa criança estava com uma chaga enorme em sua perna, uma chaga que dela saía muito pus, até alguns bichinhos. Havia levado nos médicos, havia feito todos os tratamentos que a sua época comportava. E o último recurso que a medicina estava a caminho de fazer
era amputar a perna daquela criança, porque já não tinha o que fazer, e aquela ferida poderia comprometer toda a sua perna, todo o seu funcionamento. E o Chico foi visitar esta família a pedido da mãe desta criança. E quando o Chico estava sentado à cama, olhando a perna daquela criança, o sofrimento daquela criança, o sofrimento daquela família, o Chico começou a emocionar. E quando o Chico estava chorando, a espiritualidade amiga colocou nas lágrimas do Chico algumas gotas de remédio. E conforme caía essas gotas na perna da criança, depois de algumas semanas, aquela criança havia restabelecido a sua saúde normal. E este obsessor era avô desta criança. E quando este obsessor vê o Chico tratando aquele desconhecido, porque o Chico nunca havia visto aquela criança na frente, quando o Chico olha para aquela criança e trata como se fosse um filho, como se fosse um neto, como se fosse um familiar, e sente a compaixão, que é uma virtude pouco sentida por nós, sentirmos a dor do outro, e o Chico cai em lágrimas, e aquelas lágrimas é potencializada pela espiritualidade amiga, e aquela criança restabelece a sua saúde, este opositor se torna um amigo da causa espírita, e em vez de perseguir o espiritismo, passa a ajudar a proteger o espiritismo. Então o mundo não vai mudar com pessoas igual eu, igual o nosso querido Arnaldo Costeira, igual inúmeros oradores que Portugal tem, que o Brasil tem, seja no campo espírita ou em qual for, que a paz vai vir. A paz vai vir quando cada um de nós compreender o papel em que estamos. E diga-se de passagem, com os dirigentes a nível mundial que nós temos, a guerra nunca se tornou tão presente em nosso dia. Com o Trump nos Estados Unidos da América do Norte, com Putin na Rússia, com a Síria, que há mais de 6 anos vem com conflito interno, esse Estado Islâmico, a Coreia do Norte. Como é que vai ser o nosso amanhã? Foi perguntado para Einstein, certa feita, Albert Einstein, como será a terceira guerra mundial? Ele disse, a terceira eu não sei, mas a quarta será com paus e pedras, porque não sobrará nada. Então a nossa prece nunca foi tão necessária quanto na atualidade. Muitos podem perguntar, mas eu, André, o que eu posso fazer para ajudar? Uma prece. Uma prece. Senhor, nós não estamos vendo aqui que o nosso pensamento ele vai muito além da esfera corporal? Senhor, abençoe aqueles que têm o poder na mão. Abençoe para que nós possamos continuar vivendo num planeta que nos dá a oportunidade de vermos estas maravilhas da natureza, do que o homem criou. Então, a paz ela é fundamental. Continua André Luiz, porém agora no livro Mecanismos da Mediunidade. Temos também as correntes de elétrons mentais, por toda a parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, à maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que excessivamente carregados se lhe afeiçoam à natureza. Resumindo tudo isto, os afins se atraem.
Quem que acompanha cada um de nós no nosso dia a dia? Quais espíritos que nos acompanham? Quando nós pensamos, nós atraímos. Por isso que quando nós falamos da necessidade da vigilância, por que Jesus disse assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação? Quando eu vigio, penso no que eu estou pensando, analiso no que eu estou refletindo, eu estou possibilitando deixar aqueles pensamentos contrários, aqueles pensamentos que nutria no ontem, visando apenas o terra a terra. Eu me recordo que uma das primeiras vezes em que meu pai esteve com o Chico disse a ele: meu filho, antes do meu pai dizer que iria mudar para Itapira, onde nós estamos até hoje, você vai para uma cidade a qual sou filho, e a qual o nosso querido Costeira também é, ao receber o título de cidadania itapirense, a outorga que uma Câmara pode dar a um cidadão. E ele disse assim: mas a vida e os seus dias em Itapira vai ser a feição de uma rosa. A rosa, ela tem o seu corpo, com os seus espinhos, que representa as dificuldades. Mas a rosa também tem o seu botão, e o seu botão exala um perfume muito agradável, é de uma beleza inenarrável. Então, não desanime mediante as dificuldades da vida. Este exemplo serve para cada um de nós. O desânimo só atrai desânimo. A discórdia só atrai discórdia. Na oração de São Francisco, nós notamos quando, no início, se coloca: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E depois, sempre nos colocando em primeiro lugar, é dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, é respeitando que se é respeitado, é tolerando que se é tolerado. Então, já que tudo começa na primeira pessoa, no eu, que vocês, que nós, juntos, unindo-nos pelo mesmo ideal, possamos materializar na terra este mundo de felicidade a qual todos nós sonhamos, a qual todos nós desejamos. Então, André Luiz, neste tópico, é muito feliz ao nos dizer que nós atraímos o que pensamos, que nós convidamos os espíritos a partilhar conosco conforme o que pensamos. É muito interessante porque, quando nós chegamos a uma associação espírita, uma das primeiras coisas que o Espiritismo nos incentiva a fazermos em família é o Evangelho no lar. E muitos podem pensar: o Evangelho no lar é uma criação espírita, e não é. Quando nós lemos o livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, logo no primeiro capítulo tem o culto do Evangelho no lar. E Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, e lhe diz: Simão, Pedro, abra a tua casa para os teus familiares, para os teus amigos, e juntos estudem a Escritura Sagrada e permitam que os bons espíritos aqui estejam convosco. E conforme o livro vai passando, são 50 capítulos, 50 evangelhos no lar que Jesus participa. E tem um deles que é muito curioso, onde nós encontramos uma personagem de nome Sara, que na parte da manhã daquele dia
esteve com Jesus e com todos os companheiros que acompanhavam Jesus. E Jesus havia falado naquela manhã a respeito da reforma íntima, da transformação. E à noite, na casa de Pedro, na hora do Evangelho, após a prece de abertura, Sara questiona Jesus: Senhor, você falou com muita beleza a respeito da transformação íntima, mas eu confesso que não entendi. Jesus lhe indaga: Sara, o que você faz profissionalmente? Senhor, eu tiro leite das cabras, armazeno, comercializo e mantenho a minha família. Muito bem, Sara. Em qual recipiente você guarda? Como você armazena aquele leite? Eu pego um jarro, limpo, seco e guardo. Jesus lhe indaga: e quando você faz todo esse processo, quantos dias o leite dura? Ah, Senhor, de 2 a 3 dias. Jesus lhe indaga: Sara, o que aconteceria se você armazenasse o leite num recipiente sujo, mal lavado, mal secado? Ah, Senhor, não duraria mais do que alguns minutos. Pois bem, Sara, a reforma íntima é igual. Se não limpar o vaso do teu coração, o vaso dos teus pensamentos, o vaso dos seus ideais, você vai continuar caminhando com as iniciativas do homem de bem. Porém, o homem velho continuará muito presente no seu dia, muito presente no seu cotidiano. Então, esta mensagem do livro Mecanismos da Mediunidade representa um pouco o vaso íntimo que todos nós carregamos. Também no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos revela: a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente de uma cegueira obsessiva. Muitos que aqui estão podem pensar assim: eu estou isento de um processo obsessivo, porque eu sou passista, porque eu sou médium, porque eu sou frequentador, porque eu sou orador. Dentro da casa espírita nós estamos amparados, mas fora da casa espírita eu sou convidado a fazer a minha própria segurança. André Luiz narra o caso de uma médium extraordinária. Chegava no centro, dava passividade para os espíritos obsessores e para os espíritos nobres com uma facilidade muito grande. Mas quando saía para fora do centro, tinha 2 obsessores que lhe seguiam, um de cada lado. Então, aqui dentro, realmente, todos nós estamos amparados, todos nós estamos protegidos. Cabe agora levarmos para fora daqui este amparo, esta proteção, esta ajuda que todos nós estamos a receber. E nós vamos encerrar as nossas colocações desta noite abençoada com uma história que fala da vida, que fala dos desafios, que fala da superação, que fala das lutas do cotidiano. Havia uma floresta em que havia desencarnado o seu dirigente. O leão havia desencarnado. E todos os animais, os terrestres, as aves,
os animais aquáticos, todos preocupados. E agora? O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa floresta? O que vai ser do nosso meio? A águia, que observava a situação do alto, disse assim: eu tenho uma ideia, eu tenho uma proposta. Nós temos 3 leões filhotes e nós precisamos de apenas um dirigente. Eu proponho que façamos um desafio. O que chegar primeiro no cume da montanha, e havia no centro da floresta uma grande montanha, o que chegar primeiro no topo desta montanha, vence o desafio e se torna o nosso novo dirigente. Toda a floresta aceitou de uma maneira unânime. Chegaram para os 3 leões, filhotes ainda, com o que aprender, crescendo, desenvolvendo. Chegaram para eles e disseram: nós precisamos de um dirigente. E vocês 3 são as opções que nós temos. Mas como só podemos ter um dirigente, nós queremos propor um desafio. Entre eles, os 3, ambos disseram a uma única voz: nós aceitamos o desafio desde que não tenhamos que nos enfrentar, porque nós somos muito amigos e não nos enfrentaremos pelo poder. Se for para termos que lutar um contra o outro, nós 3 abdicaremos do cargo e deixaremos para um outro animal. Mas logo já foram dizendo: não, fique tranquilo. O desafio não vai ser um enfrentar o outro. O desafio será quem chegar no cume da grande montanha, num tempo menor, vence o desafio. E assim foi feito. No dia marcado, toda a floresta parou as suas atividades e foi contemplar, foi assistir àquele ato que representaria o vencedor e o novo dirigente da floresta. Chamaram o primeiro candidato e o primeiro leão tentou, mas não saiu do lugar. Voltou cabisbaixo, reclamando, queixando. Foi convidado o segundo candidato. Tentou, mas também não saiu do lugar. Ao retornar ao seu lugar, baixou a cabeça, reclamou, queixou. E foi o terceiro. Tentou, se esforçou, mas também não saiu do lugar. Toda a floresta estava dizendo: perdemos o nosso desafio, perdemos o nosso dia, perdemos o nosso tempo. A águia, a mesma que havia feito a prepositura do desafio, disse: não, nós temos um vencedor. E todos olharam para a águia e disseram: como nós temos um vencedor, se eles não saíram do lugar? Se os 3 candidatos chegaram ao mesmo ponto? Não, nós temos um vencedor. Os 2 primeiros candidatos saíram, abaixaram a cabeça e reclamaram do dia, reclamaram das pessoas que estavam os vendo, reclamaram disso e daquilo. O terceiro não. O terceiro desceu e disse: hoje a grande montanha me venceu, mas eu sou filhote, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo. Hoje ela me venceu, mas amanhã, quando eu estiver adulto e forte, quem irá vencê-la será eu. A vida é mais ou menos assim. Ou nós vencemos os desafios, ou os desafios nos vencem. E a força da mente pode ajudar a termos uma vida equilibrada ou uma vida
desequilibrada. Todos querem reformar-se intimamente. E a reforma íntima inicia pela reforma das prioridades do nosso dia. Que possamos encarar a vida não com aqueles sonhos que para a realidade ainda estão distantes. Que nós possamos encarar a vida falando: Senhor, dai-me força, coragem para vencer as dificuldades e vencer a mim mesmo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos fortaleça hoje e todo sempre. Muita paz no coração de todos.